Olá, mais uma vez nós estamos aqui e hoje com a ilustre presença de um convidado muito especial, Dr. Luiz Silvério, um médico psiquiatra com várias especializações, inclusive tem uma vasta experiência no assunto que ele traz para nós hoje. Eu convidei com muito carinho, ele tirou um pouquinho do tempo dele, que é muito corrido, para nos atender. Dr. Silvério hoje fala pra gente sobre ansiedade. Ansiedade é uma doença que acomete hoje a população e nós temos sofrido muito por isso, não é verdade? Então, nada melhor do que Dr. Silvério com toda a sua bagagem para dizer um pouquinho para nós. Então, vamos conhecer agora essa ilustre pessoa que vai nos abrilhantar com suas palavras e abrir os nossos olhos para que nós possamos ter uma vida melhor. Bom, vocês já me conhecem, eu sou Juliana. Esse canal aqui da Juju Motiva foi criado para ajudar você a se motivar a ter uma vida melhor a cada dia, porque é muito possível que você possa a cada dia galgar uma vida melhor, desde que você trace o caminho correto da sua vida. Então vamos lá? Vamos conhecer o Dr. Silvério agora. Dr. Silvério, prazer ter você aqui no canal da Juju Motiva. Eu que agradeço. Privilégio poder falar para esse pessoal que com certeza tem um carinho especial por você e você merece esse carinho. E eu estou aqui para dar uma contribuição razoável nas questões de ansiedade, falar um pouco sobre transtorno ansioso. Então vamos falar sobre ansiedade. Ansiedade vem da palavra ânsia, que significa vontade de. Então a pessoa ansiosa, ela está em ânsia, está com vontade de alguma coisa. E normalmente essa pessoa está com vontade de algo que ela vai ter um pessimismo para realizar. Então ela fica achando que aquilo que ela precisa fazer não vai acontecer, não vai dar tempo, não vai dar certo, ela não vai dar conta. Então ela fica em ânsia com aquela situação, ela fica numa vontade enorme de fazer aquilo e com medo, com receio, com a preocupação futura de que aquilo não vai dar certo e, consequentemente, isso vira um transtorno. Ansiedade todos nós temos, mas nós temos ansiedade de maneira natural, que é boa, positiva, é necessária, e a gente convive naturalmente com ela. No entanto, existem pessoas que exacerbam essa ansiedade e passam a sofrer com isso, porque essas pessoas, juntamente com a ansiedade, têm o pessimismo, tem aquele futuro que ela imagina que vai dar errado. E uma ansiedade não tratada vai desenvolver para uma depressão. Por quê? Porque aquela pessoa pessimista vai ali achar a dificuldade em lidar com aquelas situações, consequentemente a realização diminui, porque a capacidade de realizar diminui, e a pessoa vai se frustrando, vai se decepcionando e começa a desencadear uma depressão. Então todo ansioso hoje é um depressivo, se não tratado, é um depressivo amanhã. Ansiedade você pode tratar de maneira medicamentosa, que é o que a maioria dos profissionais fazem, mas nem sempre é necessário medicação. Às vezes a compreensão do processo ansioso, da formação da ansiedade, de como que ela se desenvolve, como que ela impacta a sua vida, como você deixa ela acontecer, a compreensão desse processo já é suficiente para você corrigir isso e recalcular essa rota sem a necessidade de medicação. É o que a gente chama de psicoterapia. E às vezes nem precisa tanto de uma psicoterapia completa, basta a primeira parte da psicoterapia chamada de psicoeducação, que é a compreensão do nosso comportamento, como que aquilo ali impacta para poder levar aquele resultado, aquele desfecho desfavorável que acontece com as pessoas ansiosas graves. No quesito desse controle da ansiedade, para que ela não leve, não se arraste, não fique crônica e evolua no futuro para uma depressão, uma das coisas que a pessoa ansiosa pode fazer, que é um comportamento não medicamentoso, que eu gosto muito, é dividir os seus planos, seus projetos, em uma parte mais simples, em uma parte mediana e uma parte mais complexa, ou seja, fazer uma graduação daquela meta que ele tem. Então, imagine que eu tenho exemplo, tá? Você pode pegar esse exemplo e transformar ele dentro da sua condição e dentro daquilo que você está imaginando, você está precisando, que está te ansiando. Então imagine que você tem, por exemplo, uma prova de um concurso, uma prova de uma prova de escola, uma prova de faculdade, uma prova de um concurso qualquer, uma avaliação.
E aí você está ali preocupado, como é que vai ser seu desempenho, né? E aí você fica tão preocupado que você trava. Para você se destravar, é só você elaborar etapas. A primeira etapa é você falar assim, o que vai cair na prova? Então você tira uma etapa e tira um momento para poder selecionar o que vai cair na prova, ou seja, para conhecer o conteúdo, ter uma noção do que vai cair. Segunda etapa é dar uma olhada suave naquele conteúdo, aí você faz isso em outro momento. Então, você já sabe o que vai cair, já olhou o que vai cair, aí você vai para a segunda etapa, vai dar uma olhada suave naquele conteúdo, para ter uma noção de como que aquilo pode ser estudado para facilitar o seu desempenho. E a terceira etapa é você lançar a mão de outros recursos, ou seja, você vai pegar os materiais que vão te ajudar, pegar videoaulas, pegar outras experiências, outras aulas, outros conteúdos, exercícios resolvidos e tal, para que você se prepare para aquela prova. Ou seja, quando você faz isso por etapas, o que vai cair? Qual que é o conhecimento que eu tenho disso? Vou me familiarizando com o conteúdo. E depois eu uso alguns recursos para me ajudar nisso, eu construo um processo, e esse processo construído já me alivia, porque eu sei que esse processo é um caminho que está realizando aquilo que eu estava com medo de não realizar ou de me dar mal. Então essa é uma maneira não medicamentosa de você cuidar da sua ansiedade. Se a sua ansiedade for uma ansiedade suave, isso aí já vai ser suficiente para resolver. E essa etapa se chama psicoeducação. Agora, existem pessoas com transtorno de ansiedade grave, que evoluem para crise de pânico, né? Para fobias, etc. E aí, nesse caso, além da psicoterapia, da psicoeducação, você precisa de medicações para poder ajudar a pessoa mais rapidamente nesse processo. E, consequentemente, esses medicamentos, né, existem várias opções, a indicação vai ser conforme o perfil do ansioso, vamos dizer assim, ou da ansiosa. E aí, além do uso da medicação, é preciso a psicoterapia paralelamente. E a psicoterapia, ela, no ansioso grave, ela passa por 3 etapas. A etapa da psicoeducação, que é mais ou menos aquilo que eu já falei. Uma outra etapa chamada reestruturação cognitiva, que é quando a pessoa aprende a pensar adequadamente aquilo que ela pensava de maneira pessimista, de que ela pensava que ia dar errado, etc. Ela começa a aprender a pensar de maneira organizada, pensar de maneira a entender que aquele comportamento que ela vai passar a desencadear vai fazer com que as coisas deem certo, então ela deixa de ser pessimista e, consequentemente, melhora. Então, psicoeducação, reestruturação cognitiva e, por último, depois que ela está ali finalizando o tratamento, ela vai ter a fase dos insights, que é entender, voltar na memória ali, entender o que acontecia que me levava aos momentos de crise de ansiedade. Então, esses insights faz parte do processo de cura, vamos dizer assim, que é quando a gente já começa a pensar em suspender o medicamento e, consequentemente, essa pessoa vai se estabilizar e aprender com essa história, né? Aprender com esse momento, com esse sofrimento, vamos dizer assim, e resolver isso na sua vida para não acontecer de novo. Então, não se esqueçam, uma ansiedade mal cuidada, uma ansiedade que você deixa ficar crônica, uma ansiedade que vai aumentando, que você vai brincando ali com ela, cuidando mal dela, vai evoluir para a depressão, e depressão é uma questão mais grave, mais difícil de ser tratada, e consequentemente, inclusive, é a doença mais incapacitante do mundo atualmente, e o risco de morte aumenta bastante. Espero ter dado uma colaboração razoável, e eu vou ter a oportunidade aqui, ou em outros momentos, de falar sobre outros temas. Agradeço a atenção de vocês. Eu sou o Dr. Luiz Silvério, eu tenho graduação em Medicina pela Universidade Estadual dos Claros, sou também um educador, empresário, tenho formação em urgência e emergência, atuei na atenção primária durante alguns anos, ou seja, eu tenho a experiência de um bom clínico geral, e fiz a especialização em psiquiatria, onde eu atuo atualmente predominantemente. O meu ponto forte é a psicoeducação, que eu acho que é uma parte não medicamentosa da medicina, que não serve só na psiquiatria, serve também na pediatria, serve também na geriatria, ou seja, ajuda na medicina de um modo geral. Então eu gosto muito de trabalhar com psiquiatria, embasado especialmente na psicoeducação. Mas eu também faço psicoterapia, também sou um profissional estudioso da psicanálise, e a gente lida muito com questões em consultório, em que você precisa fazer uso da psicanálise para poder tentar ajudar a pessoa, tentar esclarecer, né? Como eu disse, boa parte dos transtornos, medicar, qualquer um medica, tratar é diferente. E aí, eu queria deixar para vocês aqui um recadinho importante para as nossas vidas como um todo.
Se tem uma coisa que ele não pode fazer durante a vida é semear angústia. E o que é semear angústia? Semear angústia é você deixar de fazer aquilo que você tem consciência que deve ser feito. Então, se eu estou aqui falando para você e eu faço uma fala mal feita, mal planejada, mal elaborada, sem capricho, eu vou ficar depois angustiado por ter mal feito isso, por ter feito isso de maneira ruim. Então, eu estou aqui caprichando nesse vídeo para vocês, quero ter a oportunidade de fazer outros vídeos caprichados, e isso é uma forma de me aliviar. Então, na sua vida, no seu dia a dia, evite semear angústia. Tem profissionais que atendem mal, que exercem mal suas profissões, e isso, quando ele está ali em um outro ambiente, a pessoa que foi cliente dele vai vê-lo, vai ter raiva dele, vai querer odiá-lo, pode até agredi-lo ou com palavras ou coisa parecida. Então você está semeando angústias. Quando você faz seu trabalho bem feito, cumprir suas obrigações, você está se libertando. Então, quer ser mais feliz? Não semeie angústias. Cumpra adequadamente suas obrigações, faça suas coisas com capricho, seja lá qual for seu trabalho. Um abraço a todos. Então, pessoal, o Dr. Luiz Silvério é tudo isso que vocês viram aqui. Por que eu trouxe o Dr. Luiz Silvério especial para vocês? Porque ele é um médico diferenciado, inclusive ele é o médico da minha família, ele cuida do meu filho e nós estamos tendo muito avanço no tratamento. O Dr. Silvério, ele tem um foco na cura. O que importa para ele é que aquela pessoa saia dali curada. Ele não se importa com o tempo que vai levar, com o tempo, inclusive, da consulta. Muitas das vezes a gente fica ali horas, é necessário que fique horas ali, e para ele isso não importa. Então, é só para que vocês entendam por que eu convidei em especial o Dr. Silvério, porque ele é tudo isso. Então, Dr. Silvério, muito obrigada. Foi um prazer ter você aqui, espero ter mais vezes. Beijo na Gente Motiva e até o próximo vídeo.